Gente, antes de iniciarmos a nossa costura, eu quero passar um adendo aqui para vocês. O cetim, ele é um tecido muito chatinho de se trabalhar. Porque ele corre, ele não fica parado, não fica quieto, ele desfia, ele é muito fino, então nem todo mundo gosta de trabalhar ou sabe trabalhar com cetim. Mas tudo na vida tem os seus macetes, né? Às vezes você vai costurar ele e ele fica com a costura, ele começa a frisar, né? Franzir, porque não está devidamente regulada a máquina. Para que você consiga obter um ponto assim, ó, bonitinho como esse, bem fechadinho, ela não venha franzir o cetim, a peça, né? E nem fique, ó, depois esgaçando, fique fechadinha a costura, não fique abrindo. O segredo aqui é vocês irem regulando a sua máquina, a tensão e a largura de ponto. Aqui no caso, na minha máquina, a minha máquina é uma Singer Fashion Mate, né? Eu tô trabalhando com o ponto número 2 na tensão 3. Mas o ideal é que vocês venham fazer testes antes de iniciar a confecção de qualquer peça. Para minha, essa medida, né, esses parâmetros funcionam perfeitamente. Para a sua já não pode ser a mesma coisa. Então, outra coisa também que vocês têm que considerar é que isso aqui é um tecido fino, não pode ser costurado com qualquer agulha. Se você colocar uma agulha muito grande, ele provavelmente ele vai te dar problema, né? Você vai começar a ter esse franzido, o ponto não vai ficar tão fechadinho, você vai ter dificuldade. O ideal é que você trabalhe com a agulha número 7, 9 ou 11, tá? Eu aqui eu tô trabalhando com a 11, que é aquela ponta bola, que ela é douradinha na cabecinha. Inclusive é o que eu uso para poder costurar malho. Outra dica também é coisa incrível, mas ninguém conta, né? Deu ruim, fiz de tudo, a minha máquina não quer trabalhar, não quer me ajudar, não tô conseguindo regular esse ponto. Tem um macete que muitas pessoas fazem, que é pegar um papel higiênico, é isso mesmo, gente, papel higiênico. Corta uma tirinha, coisa simples, gente, tipo isso aqui, ó. Eu aqui peguei uma folha de caderno mesmo, tá? Mas não é esse o ideal. Vocês vão fazer o que com o papel higiênico? Vão pegar o papel, porque ele é fino e ele é macio. Vão cortar ele mais ou menos, vou fazer uma tirinha, uma faixinha. E vão colocar embaixo. Vai posicionar o seu tecido, né? Da forma com que você tem que costurar e vai colocar ele assim embaixo e vai passar normalmente na sua máquina. Como você já está trabalhando com um ponto baixo, um ponto pequeno, por exemplo, 2, 2,5, e ele fica um ponto bem fechadinho, na hora que você passou a costura, ele simplesmente vai sair, gente, com muita facilidade, porque é um papel macio e ele, como ponta muito fechadinho, ele já vai praticamente picotá-lo, então ele vai sair tranquilamente. Qual é o cuidado para poder fazer isso? Se vocês forem utilizar qualquer outro de papel que não seja papel higiênico, mas ou até o próprio papel higiênico, mas se ele tiver gravura, né, imagem, revistas, daquelas bem vagabundinhas mesmo, aquelas revistas fininhas, cuidado para que ela não venha manchar o tecido que você está trabalhando. Bom, considerações feitas, vamos então, né, executar o nosso projeto, a nossa peça. Aqui eu vou iniciar fazendo a fronha do nosso kitzinho. Gente, é bem simples, tá? Vocês vão cortar um retângulo com a medida de 1,50 m por 50 centímetros de largura. Ponto, é isso. Nas extremidades, em cada ponta, vocês vão dobrar 1 cm, depois vão dobrar novamente, com um único objetivo de a gente conseguir fazer uma bainha fininha. Vão passar uma costurinha, tanto em ambas as extremidades, né? Tanto de um lado quanto de outro, para que a gente consiga fazer então uma costura francesa. Nesse projeto não é necessário o uso da overlock. Nós conseguimos executá-lo tranquilamente, somente fazendo uso da máquina reta.
tá? Meninas, com a bainha, né, em ambas extremidades já costurada, nós vamos então medir 13 centímetros. Vamos pegar um lado, a ponta, e vamos medir mais ou menos 13 centímetros em ambas as laterais. Isso aqui é só para a gente poder ter uma referência, tá? De dobra. Vamos então pegar essa parte aqui onde nós fizemos a marcação e vamos trazer ela até o nível, né, que nós colocamos como referência. Dobrando, chamando ela direitinho para o lugar. Ajeita direitinho, porque o cetim, como eu já falei, ele corre, que é uma beleza, né? E a outra extremidade da nossa fronha, nós vamos também colocar ela aqui por cima. Veja bem, eu dobrei, né, para poder fazer o envelope e vamos colocar por cima. É isso mesmo, nós vamos fazer isso com a peça virada do lado direito, do lado de uso dela. Porque nós vamos fazer uma costura francesa, para que não haja necessidade, né, de passar overlock. Quem tem a sua overlock, é só fazer o processo ao contrário, trabalhar com ela do avesso. Mas para quem não tem, o ideal é esse daqui. Vamos então alfinetar as duas laterais da fronha. Vale uma observação aqui. Cetim, eu já falei que é um tecido meio enjoadinho de se trabalhar. Então, quando vocês forem utilizar um alfinete, percebam se esse alfinete está muito gasto ou não. Porque se ele tiver muito gasto, ele vai começar a agarrar na hora de passar. Ó, como esse aqui, ó, tá vendo? Ele já não quer passar mais com facilidade. Como todos os meus praticamente já estão muito gastos, já tá na hora de eu renovar o meu estoque, eu provavelmente vou ter um pouco de problema aqui. Mas nada que com jeitinho, com amor, paciência, a gente não resolva. Não é verdade? Então, a gente alfineta toda a extensão e passa uma costurinha, margeando mais ou menos meio centímetro. Gente, é meio pezinho de máquina. Ela é para vir bem rente aqui. Não há necessidade de avançar mais do que isso, tá? Gente, já costurei as laterais da nossa fronha, certo? Tá aqui bonitinho, costuradinha. Se porventura ficar desfiando, né, dá uma refilada, só tomem cuidado para vocês não cortarem essa costura, tá? Agora nós vamos pegar a nossa fronha, vamos virar ela do avesso, de forma tal que ela fique desse jeitinho aqui, tá vendo? Endireita bem as extremidades. Se precisar, pega um lápis nessas pontinhas assim, nessas dobrinhas, coloca no lugar, passa, refila, o que vocês acharem melhor, tá? Para poder executar esse processo. Então, apesar de que não há necessidade de passar, você com jeitinho você consegue chamar a peça para o lugar. E agora, o que nós vamos fazer? Com ela agora virada do lado avesso, nós vamos vir passando um pezinho de máquina aqui, tá? Mais ou menos margeando 1 centímetro dessa costura aqui. 1 centímetro, meio a 1 centímetro dessa costura. Na mesma coisa, em ambas as laterais, até o final. Fiz a costurinha francesa aqui nas laterais, tá vendo? Da nossa peça. Margeando mais ou menos meio a 1 centímetro. Porque eu falo assim, porque vai muito da sua segurança, né? Do tempo que você tem. Às vezes você tá começando agora, possa ter dificuldade de fazer com uma margem menor. Percebam que ela fica acabada tanto do lado de fora, tá vendo? Aqui nas laterais, o ponto não fica esgaçando, não fica abrindo, se desfazendo. Ó, bonitinho. E fica acabada pelo lado de dentro. Agora nós vamos fazer a touca, né? Dar prosseguimento aqui executando as toucas. Eu vou pegar aqui um pedaço de papel
só para poder ilustrar para vocês mais ou menos como é que vai estar, né, na descrição, as medidas, tudo certinho no grupo do Facebook. Vocês vão pegar o seu tecido, digamos que esse aqui seja o seu tecido, certo? Vocês vão cortar um biscoitão de 80 por 80 centímetros, vão dobrar ele uma vez no meio e vão dobrar ele novamente, achando aqui um ponto zero, né? Um ponto de referência. Desse ponto de referência, vocês vão então puxar a medida. No caso, né, no plano real, 40 por 40, que eu só vou colocar como referência aqui algo em torno de 10 centímetros, pronto. 10 centímetros aqui. Em ambas as extremidades, tá? 10, 10. É o que vocês vão ter. Aqui no meio vocês vão fazer a mesma coisa. Vão marcar 10. É esse o processinho que vocês vão fazer para poder efetuar o corte do material. Percebam que eu só fiz uma meia, nem meia, né? Metade da metade de uma circunferência. Então, vocês vão vir traçando uma linha, depois direitinho, com calma, vocês fazem isso, né? Arredondando certinho. Isso aqui é para facilitar o corte, tá? Com o seu tecido assim dobradinho e já a marcação feita, devidamente feita, vocês vão então cortar em cima dessa marcação. Eu tô fazendo só de forma ilustrativa. No final, o que vocês vão ter vai ser um biscoitão com 80 centímetros de diâmetro, ou seja, de uma extremidade à outra, nessa medida aqui ele tá dando 80 centímetros. O objetivo aqui é esse. Meninas, vamos fazer agora a sacolinha do nosso kit. Não adianta você ter um kit desse se você não tem um lugar adequado para poder armazenar, né? Guardar sua touquinha, guardar suas coisinhas. Então, para poder serviço completo, nós vamos pegar 2 pedaços de tecido, tá? Com medidas de aproximadamente 28, 29 centímetros por 38 de comprimento. É o suficiente. Nós vamos fazer o mesmo processo, costura francesa. Nós vamos posicionar ele direito com direito para o lado de fora, né? Avesso com avesso, ou seja, a parte de dentro, uma coladinha com a outra. E vamos passar uma costurinha nas duas laterais e na extremidade, na base dele. Eu vou passar aqui porque isso aqui foi um aproveitamento de material, não consegui cortar ele inteiro de forma a dobrar, né? Então, no meu caso aqui, eu tenho que fazer essa costura aqui nessas 3 laterais, deixando só a aberturinha aqui como uma folguinha, né? Pra gente poder fazer o nosso saquinho. Gente, eu não sei por que a minha câmera não gravou esse ponto, mas eu vou explicar bem rapidamente, vocês vão conseguir compreender. O que foi feito aí, basicamente, foi uma costura francesa. O mesmo processo que nós usamos para poder confeccionar a fronha foi o que eu fiz no nosso saquinho. A única diferença é que nós vamos fazer um primeiro barrado, né, dobrar uma primeira dobra, passar uma costurinha de travamento e depois vamos descer, dobrando esse saquinho, avançando mais ou menos uns 6 centímetros e passando novamente uma costurinha por cima dele, da primeira costura. Depois nós vamos dar um distanciamento de 1 a 1,5 centímetros, fazendo o quê? Uma canaleta e abrindo, deixando uma aberturinha na lateral para que a gente possa passar o nosso fitilho, tá? Peço humildemente desculpas aí a vocês, mas o processo é bem simples, eu tenho certeza que vocês vão conseguir executar com muita tranquilidade. Continuando. Já fiz, né, o nosso saquinho e a canaleta. Observem que eu fiz uma canaleta bem fininha. Eu não quis que essa canaleta ficasse grossa, larga, né? Eu fiz com ela com um pouquinho menos de que 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro. Então, só para poder passar mesmo o fitilho ou um elásticozinho, o que vocês preferirem.
Caso vocês venham utilizar o passador de elástico, observem que vocês podem ter esse tipo de dificuldade aqui, tá? Vocês teriam que fazer uma canaleta um pouquinho mais larga para não terem muita dificuldade na hora de passar o seu fitilho. Ou vamos para a técnica da vovó, gente. Um grampinho, posicionei ele aqui na extremidade do meu fitilho, passei ele pelo meu fitilho e a nossa amiga fita crepe. Enrolei aqui na cabecinha do grampo de forma a estreitar ele, né? E não ficar desfiando ou agarrando no cetim e conseguir passar tranquilamente aqui. Gente, vamos então iniciar agora a confecção da nossa touca difusora, que é a touquinha que a mulher, a mamãe usa para poder secar o cabelo. Novamente, ela está sendo feita com o tamanho de um cabelo grande, tá? Então, eu estou trabalhando aqui com uma circunferência de 80 centímetros de diâmetro. Como é que a gente vai fazer ela? A metodologia dela é um pouco diferente da touca, né? De uso diário. Nós vamos dobrar ela aqui ao meio, endireita ela bem direitinho. Vamos dobrar ela aqui ao meio. E vamos medir 20 centímetros da extremidade aqui dela, 20 centímetros para o centro. Vamos fazer então uma abertura aqui nessa parte, até essa medida. É a forma mais simples, mais fácil de se fazer ela. Quando vocês abrirem ela, ela vai ter, né, esse corte aqui de 20 centímetros. Vamos também precisar de uma faixa de tecido, um retângulo de 80 centímetros por 24 de largura. Bom, veja bem, gente, para aproveitar melhor o meu material, e como eu não tinha condições de extrair uma peça inteira, né, de 24 por 80, eu cortei então dois painéis de 12 centímetros por 80 centímetros. Em um dos lados desse painel, nós vamos então proceder uma costurinha francesa. Mesmo processo que a gente vem fazendo desde o início, tá? Feito isso, nós vamos então posicionar ele nessa abertura aqui. E fazer também o mesmo processo, uma costura francesa, direito com direito, virando e rebatendo para que o acabamento fique perfeito, tanto por fora quanto por dentro. Eu já fiz a costura do nosso braço difusor, tá? Deixando acabado tanto por dentro quanto por fora. E costurei só um dos lados, porque o outro a gente precisava que ele ficasse abertinho assim, desse jeito. O mesmo processo vai ser feito aqui na abertura, né, da nossa circunferência. Nós vamos posicionar avesso com avesso, deixando a parte do direito, né, da estampa virada para o lado de fora. E vamos então passar uma costurinha aqui, justamente centralizando, pegando o centro da nossa peça e unindo ela naquela nossa abertura, né, o chanfrozinho, o corte que nós fizemos aqui. Já adiantei também o processo e passei uma costura aqui em todo o entorno da nossa circunferência. Simples, simplesmente peguei e virei uma vez só para fazer uma bainha pequena aqui, uma bainha simples, tá? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo de costura francesa aqui. Refila, tira esse excesso, tira os fiapos. Vamos virar essa peça do avesso e vamos passar outra costura aqui, de forma com que ela vai ficar acabado tanto por dentro quanto por fora. Meninas, olha o acabamento por fora como é que fica, bonitinho, e por dentro também devidamente costurado, não fica aparecendo nada. Agora nós vamos pegar o nosso braço difusor, vamos colocar ele direito com direito, o mesmo processo, gente, é o mesmo, não muda, tá? Vamos pegar aqui a extremidade da nossa touquinha, unir ela. O interessante aqui é que agora vocês gastem alfinete para poder ela ficar travadinha, não ficar correndo. Pega aqui, ó, alfineta, trava ela aqui
para que a união fique direitinha. Aqui, ó, na emenda do nosso braço, a mesma coisa. E vamos fazer isso até toda a extensão do nosso braço. E vamos repetir o processo. Costurar avesso com avesso e depois revirar a peça direito com direito. Gente, eu não poderia deixar de passar, né, e pedir para que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque tem uma palavra muito importante para vocês, que com certeza será significativa, faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, eu conto com vocês aí para ir comigo até o final, vocês não vão se arrepender. Fiz a união aqui, a costura, unindo avesso com avesso, deixando a parte, né, que fica em evidência para o lado de fora. Mesmo processo, fazer uma costurinha francesa. Então, agora, nós vamos virar o nosso braço para o lado avesso e passar aqui uma costurinha rebatendo. Agora sim, pegando da extremidade da nossa touca, né? Que nós já unimos aquele rasgo, aquela fenda que foi aberta, e passar uma costura aqui margeando meio a 1 centímetro da base da nossa circunferência até a extensão final do braço difusor. Nós vamos fazer as canaletas de elástico, tanto para o braço difusor quanto para a aplicação da touquinha, né, na cabeça. Então, o que nós vamos precisar? Abra a sua touca, abra a circunferência dela. Cuidado para não costurar o braço, tá? Nós vamos, então, simplesmente dobrar novamente. Nós fizemos já uma primeira costura, uma primeira dobra, certo? Nós vamos, então, dobrar ela novamente. Agora, dando uma margem de aproximadamente 1,5 centímetros. Vai chegar um momento, na hora da costura, que vocês vão sentir, tá vendo, que fica uma folga. Ela pode oferecer algum tipo de dificuldade, ela não fica aquela costura lisa, perfeita, certinha, não. É uma área curva, então a gente tem dificuldade realmente de fazer essa bainha. Mas aí aqui, quando for assim, ó, só chamar ela, quando ela apresentar esse nível de dificuldade, dá uma dobrinha aqui assim, ó, coloca ela no lugar e vai passando. E já fiz a costura em toda a circunferência da nossa touca. Lembra que eu falei para vocês que talvez vocês teriam dificuldade, né, em fazer essa costura porque ela não fica retinha. Então, quando chegarem nas extremidades, nos lugares onde, né, a dobra não fica perfeita, é só vocês fazerem essa pequena entradinha, nessa pequena dobrinha, onde vocês vão conseguir ir passando a costura de vocês tranquilamente. Quando chegar aqui embaixo do nosso braço difusor, vocês deixam uma aberturinha por onde vai passar o nosso elástico. Já adiantei o processo e fiz uma pequena bainha aqui na extremidade do braço, tá? Simplesmente peguei e dobrei uma vez e passei uma costurinha. A diferença é que aquele elásticozinho de 25 centímetros, que é para ficar na bundinha do nosso secador, né, na parte de trás do nosso secador, ele vai ficar posicionado aqui. Então, quando vocês fizerem essa costura dessa primeira bainha, costurem aqui nas extremidades, em cada extremidade, o elásticozinho, tá? E agora sim, nós vamos fazer a canaleta para o outro elástico, o elástico que vai ajudar a reforçar o fechamento desse bocal, né, na boca do nosso secador. Por que é 2 elásticos? Porque às vezes a mamãe, a mulher quer ficar se movimentando muito e aqui é uma região de fluxo muito intenso, né, de ar. Então ela fica saindo. Para evitar isso, além do elástico que fica aqui devidamente posicionado aqui dentro, nós temos, fechando, né, na boca do secador, nós temos esse outro elástico aqui que fica travando. Então não corre o risco de soltar de jeito nenhum. Agora o processo aqui é simples. Nós vamos fazer uma outra bainha, na realidade uma canaleta,
para poder passar o nosso elásticozinho menor, né? Então, coloca esse de 25 centímetros dentro da peça e passem aqui uma costurinha, deixando um vãozinho mínimo, tá? Para que vocês consigam passar o outro elástico. Depois, nós passamos dessa costura, entenda, já colocando esse daqui para cima. Olha só, recapitulando. Meu elástico, eu fiz uma primeira dobra, certo? Dobrei, costurei meu elástico da base do secador. Agora, eu vou dobrar novamente, vou fazer aqui uma canaleta para o elástico do bocal. Só que quando eu efetuar essa costura, esse elástico que já está aqui fixado, ele vai ser virado para cima. Então, eu vou fazer a costura com ele virado para cima, ok? Meninas, a nossa touca já está pronta. Já adiantei o processo, já passei o elástico. Então, percebam que já foi feita a aplicação do nosso elásticozinho aqui. Ele já vai ajudar a prender no bocal do secador. E para que não tenha possibilidade de escapatória, tem esse outro elástico aqui, que é o de 25 centímetros, para que o secador realmente fique travado. Touca difusora pronta. Já dei início à confecção da nossa xuxinha Crunch. Aqui não tem muito mistério não, gente. Vocês vão cortar o retângulo de 80 centímetros por 10 de largura. Vão unir direito com o direito, tá? Dobrar ele ao meio. E vão passar uma costurinha reta. Simplesmente assim. Tendo cuidado de deixar pelo menos uns 3 centímetros em cada extremidade para que depois a gente consiga fazer essa emenda aqui e o fechamento dela. Bom, já costurada dessa forma, agora a gente vai virar essa peça. Eu vou pegar aqui um tubo de cola quente. A gente pega o que tá na mão, né, gente? O que tá a primeira coisa que a gente vê. Pronto. Endireita ela aqui, direitinho. Abre as extremidades. E agora a gente vai proceder à união dessa nossa xuxinha, deixando um vão, somente para que a gente consiga passar o elástico. Vamos colocar a pontinha, né, do direito com o direito e vamos costurar aqui, de forma a unir, né, a emendar essa peça. Bom, percebam que eu já procedi à união, à emenda, né, das extremidades, lembrando de deixar sempre aquela aberturinha, né, aquele espaço de 3 centímetros, pelo menos, para que vocês consigam fazer isso. E agora a gente passa o nosso elástico. Como esse elástico aqui é um pouquinho maior, dá pra gente fazer uma emenda, um nozinho. No caso, eu vou passar aqui, fiz um transpassezinho e vou fazer uma costurinha zigue-zague. Olha, fiz uma costurinha zigue-zague, só pra poder travar. Agora, chama a peça aqui, dobra ela direitinho e vamos fazer o fechamento dessa nossa abertura. Só passar aqui na extremidade uma costurinha reta. Está pronta a nossa xuxinha. Isso aqui é esmero, tá, gente? Isso aqui é excesso. Eu gosto de quando eu passo essa costurinha aqui para poder fazer esse fechamento, eu já passo em toda a extensão da emenda. Então, principalmente uma cor assim contrastante, né? Uma linha de cor contrastante, como eu tô trabalhando com o preto e o azul, ele dá um efeito bonitinho na nossa xuxinha. Nós vamos cortar o nosso biscoitão, o nosso círculo, com o diâmetro escolhido. Se for criança, o cabelo bem curtinho, eu tô indicando 50 centímetros. Um cabelo médio, né? 55, um cabelo grande, médio para grande 60 e um extra grande 65. Esses são os tamanhos ideais para que possa fazer uma touca dupla para dormir. O processo é bem parecido com a touca difusora, só que aqui a gente está trabalhando com dupla camada. Então, a gente faz a união dessas peças. Como é que a gente procede? A gente coloca o direito com o direito da nossa peça, das estampas, né, escolhidas, com direito.
Endireita aqui, posiciona direitinho e alfineta. Não esquenta não que ela fica assim mesmo. Alfineta toda a extensão da nossa circunferência. Passa uma costurinha reta ao redor, deixando pelo menos uns 4 centímetros para que você possa fazer a virada da nossa costura. Eu já efetuei a costura, mais ou menos dando uma margem de meio centímetro, de 1 a meio centímetro. E já adiantei aqui o processo fazendo uma pequena bainha nas extremidades. Eu não costumo colocar ilhóis, né, para poder fazer a trava do nosso regulador, da nossa ponteira. Eu simplesmente faço uma pequena bainha em ambas as faces, em ambos os tecidos, na abertura, e reduzo de forma tal, costurando, né, de forma tal que essa ponteira não passe aqui. Bom, deixei pelo menos uns 5 centímetros aqui, o suficiente para que a gente consiga revirar a nossa peça. Então, é só vir, trazer ela com carinho, com amor. Ó, escorrega, sai com bastante facilidade. E agora, é só a gente ajeitar ela direitinho e passar uma costurinha de mais ou menos 1,5 centímetros em toda a extensão da nossa touquinha. No final, nós vamos simplesmente reduzir isso daqui, unir um pouco mais essas duas abinhas, deixando somente um espaçozinho aqui para poder passar o elástico. Fiz a costura, toda a circunferência, né? Já rebati a costura aqui para poder fazer a canaleta e já estreitei aqui a abertura para a passagem do nosso elástico. Agora, com o auxílio do passador de elástico, cuidado para que ele não venha soltar, né? Eu também já posicionei aqui a ponteira, já deixei aqui um elásticozinho excedente para poder fazer a amarração. A gente agora é só passar o elástico em toda a extensão da nossa touca, trazendo ela direitinho. Gente, desculpa o barulho, é criança, é música, é videozinho de Maria Clara e JP, só o Senhor na terra. Tudo junto. Mas é bênção. Crianças são bênçãos do Senhor. É a alegria da casa, gente. Vocês não têm noção. Deixa a gente maluca, mas ao mesmo tempo nos faz muito, muito, muito feliz. Nem imagino que seria da vida sem. Bom, já cheguei aqui ao finalzinho. Aqui eu não costumo passar costura não, tá, gente? Eu simplesmente pego, faço um nozinho aqui, ó. Dou um bom nó forte. Pra mim, isso daqui já é o suficiente. Minha irmã, se conseguir desatar isso daqui, é um mistério. Ponto. Tá bem amarradinho. Agora é só colocar essa emenda, né? Essa uniãozinha do elástico aqui dentro. Pra você ver como o canal ficou bem estreitinho, tem a dificuldade até de passar o nozinho. E endireitar a nossa touquinha. Agora é só ajeitar ela, vir trazendo. Olha que linda. Meninas, esse é o resultado final, né? A nossa touquinha tá pronta. Vejam, costuradinha, dupla face, com regulador, para poder a mamãe conseguir regular na cabecinha, não ficar nem folgado, nem apertado demais. Chegamos ao final, né, do nosso vídeo. A touquinha dupla face está pronta. Também, nesse vídeo, nós aprendemos a confeccionar essa fronha. Caso a mamãe não queira dormir com a touca, ela tem uma fronhazinha à disposição. Uma linda xuxinha scrunch, para que ela possa amarrar o cabelo.
e uma touquinha difusora que ela consiga secar o cabelo, né, com mais facilidade, evitando frizz. Bom, gente, se cuidar também é coisa de mãe. E é um kit maravilhoso que com certeza toda e qualquer mãe gostaria de ter. Ainda tem a sacolinha, ó. Para quem não quiser sublimar, não gastar dinheiro com sublimação, tiver uma boa criança aí ou for boa de desenho, eu acho que eu não sou boa de desenho não, eu simplesmente peguei uma imagem do Flork. Para quem não conhece, esse bichinho aqui, né? Esse desenho é o desenho chamado Flork. Eu peguei o contorno dele, estiquei bem a minha sacolinha, passei uma caneta permanente ou caneta de tecido por cima, preta, fiz uns coraçõezinhos e coloquei mãe te amo. Pronto, está personalizado. A mamãe já tem um saquinho e o kit completo para poder cuidar da beleza dos seus cabelos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, gente, é de graça e vocês vão estar ajudando muito, muito, muito a amiga aqui que vos fala. Bom, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem antes fechar com chave de ouro no nosso momento com Deus. É o melhor momento das nossas vidas, é o momento que nós estamos na presença do Senhor, né? Se a gente consegue produzir tudo isso daqui, se a gente consegue trabalhar, se a gente consegue estudar, qualquer coisa que nós façamos, nós só conseguimos porque a graça e a misericórdia de Deus têm nos sustentado. E a palavra que o Senhor trouxe hoje ao nosso coração está no livro de Êxodo. Não sei se vocês conseguem visualizar com facilidade, mas está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos parar para analisar isso daqui? Primeiros dias de vida, quem nos dá é o Senhor. Isso aqui está bem claro. É Ele que nos guarda. Mas Deus não colocou isso daqui nos 10 mandamentos à toa, não. O princípio de honra de pai e mãe é um princípio que garante a nós a longevidade de dias. Nos dá a certeza e a convicção de que o Senhor também nos honrará. Ele é pai, né? Então, se você honra teu pai e a tua mãe, mesmo que eles não mereçam, mesmo que eles pratiquem coisas que você te desagradam, mesmo que eles vão contrários às tuas crenças, à sua fé, mas você os respeita, você os ama, Deus vai honrar isso também. E qual é o galardão, né, dessa nossa renúncia, dessa nossa busca, desse nosso cuidado? É longevidade de dias. Que os nossos dias sejam longos e que todos eles guardados na presença do Senhor. Nesse especial de Dia das Mães, eu queria dizer a vocês que só o amor constrói, gente. Amor é o único caminho. Quando você honra teu pai e a tua mãe, independente de merecimento, eu não tô falando para você passar uma borracha em tudo que eles fazem ou fizeram, porque eu sei que tem coisas que são muito difíceis. A gente não esquece, mas a gente tem que aprender a liberar perdão. Às vezes você não está perdoando a sua mãe ou seu pai por algo que eles fizeram contra você. Às vezes vocês praticaram coisas que te desagradaram, mas entenda, ninguém nasce com receita, sabe, de como criar um filho. Pais e mães também são homens e mulheres que erram, que pecam, que têm dúvidas, que têm medos, que não sabem muitas das vezes como agir, principalmente se eles estiverem ausentes desta palavra. Eu não estou falando ausente da igreja, porque tem muita gente que está na igreja, mas não está na presença do Senhor, tá? Tem pessoas que estão lá todo dia,
mas não conseguem guardar no coração a verdade que esse evangelho nos traz. Então pense nisso. Liberar perdão, dar amor, dar respeito. Até porque o rancor, a mágoa, o ódio, ele só tem ação no coração de quem sente. Ele age contra nós, ele nos traz dores, ele nos traz doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. E quando você consegue liberar esse perdão, quando você consegue amar o seu pai e a sua mãe, você está preparado para poder receber todas as bênçãos que o Senhor nos prometeu. Por quê? Porque você está cumprindo uma ordenança do Senhor. Isso aqui já não é mais questão de ser bonzinho, não. Isso é questão de inteligência, de saber que o amor de Deus tem o poder de transformar toda e qualquer realidade da sua casa. Mas às vezes a realidade que o Senhor quer transformar, a pessoa que o Senhor precisa mudar, você pensa que é fulano ou que é ciclano, mas não, ele primeiramente vai começar por você. Você tem que se perdoar e perdoar aqueles que fizeram mal a ti. Honra teu pai e a tua mãe. E a longevidade de dias na presença do Senhor lhe serás dada. Que Deus abençoe a todos, ilumine a mente de vocês, possa trazer tranquilidade e mansidão em todas as vossas ações. Desde já eu agradeço por terem ficado comigo até aqui, até o final. Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Não por causa do instrumento que vos fala, mas porque Ele é Deus. Antes a palavra dele vai e cumpre o que lhe apraz. Muito obrigada por ter ficado aqui novamente comigo. Fiquem com Deus. Um feliz Dia das Mães. Tá bom?